Muito bem, estamos aqui na rua Garibaldi dos Parentes, na casa da nossa irmã Laura Zilva Pires, né? Muito bem. Para quem não sabe, a irmã Laura, ela é evangélica desde quando nasceu. Ela sabe o nome do pastor que apresentou ela sabe o nome do pastor que batizou ela sabe um pouco da história da igreja Abaetetuba, né? Aonde iniciou. Irmã Laura, paz do Senhor. A senhora, estamos aqui nesta manhã na sua casa, você vai relatar um pouco sobre a história da igreja em Abaetetuba. Começou aonde a história aqui? 11 anos eu passei aqui em Abaetetuba e eu vi a igreja pequena, era uma congregação muito pequena, onde se encontrava como pastor, o pastor Queiroz. Não sei o sobrenome, eu esqueci, eu era nova, mas depois criou em Guajará de Beja. De Guajará de Beja já tinha na colônia congregava a igreja cristã. Aí passou a criar a igreja pentecostal. De lá, Arapiranga. Então, eu era tão pequena e um dia eu disse, papai, eu tinha vontade de ser crente, meu pai era um português. Ele disse, não, minha filha, isso não existe. Quando foi uns dias, ele enfermou e ele fez um voto, que se ele ficasse bom, daquele tumor que deu na perna, que ele ia aceitar Jesus. Aí ele foi que ele aceitou, mas eu já era consagrada. A minha mãe mandou me consagrar pequenininha pelo pastor João Batista de Melo. Era o nosso pastor, Diácono José Ferreira, irmão Cinda e outros mais. Irmão Manuel Moraes, eram as pessoas primitivas de lá de Beja. Viemos para Abaetetuba. Quando eu cheguei em Abaetetuba, fui conhecer esse outro pastor, né? Pastor Queiroz, depois teve outro, mas eu não me lembro. Depois fui pastor Joaquim. Esse permaneceu tanto tempo que quando aí eu me desviei dos caminhos do Senhor, que quando eu voltei para Jesus, por enfermidade do meu filho, Jesus curou ele. Se ele curasse que eu ia voltar para Jesus, ele curou. Eu voltei para Jesus, já fui pastor Joaquim. E graças a Deus lá eu recebi o batismo nas águas com o Espírito Santo. E hoje eu estou aqui contando a bênção do que eu passei. E quando Daniel e Gonavinho chegaram em Guajará de Beja, eles colocaram, meus irmãos, não tenho um vexame de falar, uma vela de canoa em cima de 4 estacas, para poder botar umas tábuas para arrumar o café para dar para eles. Isso eu me lembro muito mal, porque eu era tão pequena. E então foi uma grande alegria. De lá foram para Arapiranga, de lá foram para a Colônia Velha. Então, eu contando isto, aparece irmão aqui, eu contando, e ele achou que eu devia falar. E eu estou falando, e é a verdade. Vou fazer 95 agora, dia 12, de idade, nos caminhos do Senhor, sou feliz. Tenho sofrimento nas pernas, mas eu ainda ando, ainda vou. Hoje eu vou para o outro culto da EBD. E leio sem óculos, e costuro, tudo eu faço mesmo, porque Deus é bom. Ele é o Deus de poder. Ele cura, Ele salva, Ele batiza e nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E eu creio no Deus que eu sirvo. Então, meus irmãos, estou contando aquele pouquinho do que eu sei, do que eu me lembro, o irmão, porque é a verdade. Então Jesus disse na sua palavra, e vós conhecereis a verdade vos libertará. Então eu continuo crendo no Deus que eu sirvo, e aonde for preciso eu falo aquilo que eu sei, que eu vi. Então, meus irmãos, uma bênção, Deus trazer os filhos, porque meus filhos querem ver. Tenho 7 filhos, todos são servos de Deus. É uma bênção. A minha caçula, graças a Deus, ela trabalha para Jesus, com criança, com mocidade, está na luta. Mas no mundo nós teremos aflição, mas nós temos bom ânimo na presença de Deus. Eu vou e digo, meu filho que quiser me comer, todos já aceitaram. Vão, quem não quiser, eles prestam conta. Cada um dará conta de si mesmo. Então, meus irmãos, isto é que eu sei, que eu me lembro.
das coisas. Irmã Tomás já veio por último, mais criança do que eu. Muito bem. Mas conheci muitos pastores. Nós temos ouvindo a história da irmã Laura, que está relatando um pouco da história da igreja. O que muito me admiro, você que está nos assistindo nesta hora, o que muito me admiro, a irmã vai completar 95 anos dentro de poucos meses. Ela vai completar. Mas ela caminha para a igreja, serve o Senhor em todos os aspectos, de todas as maneiras. E agora eu vou perguntar para a irmã Laura. Bom, o Tempo Central, quando ela veio aqui para Abaetetuba, que faz 50 e... Quantos anos você mora aqui em Abaetetuba? Ai, mãe, eu moro 55. 55 anos ela mora em Abaetetuba. Quando ela veio para Abaetetuba, era o Templo Central. Irmã Laura, qual foi a primeira congregação que foi feita? Templo Central, aí a primeira congregação que foi feita? Na cidade. Na cidade. A Betel. Congregação de Betel. Congregação Betel, né? A pioneira. A pioneira, está muito próximo daqui. Nós vamos mostrar depois a Betel, a casa de oração. Que quando eu cheguei aqui em 98, ainda eu vi a Betel. Era uma casa pequena, estava muito deteriorada. Mas passados os tempos, o trabalho foi crescendo, desenvolvendo o trabalho. E na gestão já do pastor Javan, a missionária Jandira, que veio como dirigente aí para Betel, eles modificaram a Betel, não foi? Modificaram a Betel. Cresceu, era tão pequena. Era tão pequena a Betel, e ela cresceu. Eu vou mostrar a Betel numa noite de culto, para você ver. A irmã Laura tem uma história. Quem foi que cantou o hino lá para quando lançaram a pedra fundamental? Quem lançou a pedra fundamental? O pastor Joaquim. Pastor Daniel. Daniel. Já dorme. Já dorme no Senhor também. Irmã Laura, nesse dia choveu muito ou não? Muita chuva, irmão. Obrigado. Secarem o poço para colocar a Bíblia e a revista dentro da pedra fundamental. A pedra fundamental. E a senhora se lembra quem cantou o primeiro hino lá em cima, lá do... Quem cantou primeiro hino foi a Leonora, minha filha. A Leonora. Ela tinha quantos anos? Ela tinha 9 anos. 9 anos. Tá A irmã 55. Leonora está com 50 e uma fração, né? É. E ela cantou o primeiro hino no lançamento da pedra fundamental. Então, você, meu irmão, saiba de uma coisa, que a congregação Betel é a mais antiga daqui da cidade, a primeira daqui da cidade, porque já existia congregação Monte Boreal, que hoje é campo, que tem na frente o pastor presidente, o Javanielso, filho do pastor Javan, e também já existia a congregação Terra Santa. Isso. A Terra Santa era dentro do ramal. Sábado passado eu estive lá nesse ramal, dentro do ramal, a Terra Santa. Irmã Leonora, depois o evangelho começou a crescer na cidade, nas colônias. Para todo lado começou a crescer, tanto a igreja Assembleia de Deus, Evangelho, como outras denominações. Lá, outra denominação. Outras denominações começaram a crescer. Hoje tem muitas congregações, muitas denominações dentro da cidade de Abaetetuba, mas a primeira igreja evangélica foi em Abaetetuba, foi a cristã, não foi, irmã? Foi a cristã, começou lá pela Colônia Velha, aqui pelas ilhas. E depois, hoje em dia, a cristã é uma grande igreja, tem uma casa de oração muito bonita aí na Dom Pedro II. E, sucessivamente, muitos trabalhos estão sendo feitos da Assembleia de Deus, da cristã, da Graça de Deus e de tantas outras coisas. Denominação. Então, na realidade, irmã Laura, é uma história de vida, né? O que eu me admiro é a mente da irmã Laura. Se lembra de tudo, né? Quando ela conheceu ainda, ela era pequena, mas ela conheceu o Daniel Berg, né? E o Gunavigre, 2 suecos que vieram de outro lado do país, do mundo, para trazer o evangelho
e aonde ensinava evangelho pentecostal nasceu, foi em Belém do Pará. Foi, irmã Laura? A senhora se lembra da primeira irmã que foi batizada com o Espírito Santo? A Celina de Albuquerque. Você lembrou agora, né? Já há muitos anos atrás, a primeira que ela foi batizada com o Espírito Santo. 1931. 1931, olha, eu não sabia o ano, mas a irmã está falando, 1930, que a irmã Celina de Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo. Então, essa é uma história de vida, é uma história da irmã Laura, e que Deus possa lhe abençoar poderosamente, viu, irmã Laura? Amém. E você que assistiu o vídeo, nossa irmã Laura mora aqui na rua Garibaldi dos Parentes, né? 2945. Aqui de bairro de Abaetetuba. E a irmã Laura, então, tem uma vida. Com esses 95 anos que eu posso já considerar que a irmã Laura tem. Ontem ela estava me contando do culto abençoado na congregação Betel. Não foi, irmã Laura? A senhora foi levando lá a Bíblia. Foi eu que fiz. Ela que entrou com a Bíblia ontem lá na congregação, uma festa muito bonita, né? Muito bonita. Então tá aqui a nossa irmã Laura. Irmã Laura, que Deus te abençoe. Amém. Né? Que Deus possa ainda conservar mais anos de vida, que a senhora possa contar essas histórias, né? E muitos que assistirem, seus sobrinhos, seus netos, bisnetos, né? Você ainda não tem teteré neto, não? Tenho. Tem, já tem teteré neto, a irmã Laura. Meu nome é Laura. Laura, 5 até anos. 5 anos ela já tem a teteré neto, a irmã Laura. Tenho neto, bisneto e tataraneto. Já tem 25 netos. 25 netos, né, irmã? 23 bisnetos. 23 bisnetos. E uma tata. E uma tataraneta. Olha, eu vou dizer uma coisa, isso aqui para nós, você que está nos assistindo, é uma força a mais. Tem pessoas que chegam com 70, 80 anos, não dá mais para viver. Fica até mesmo pedindo a morte, que não tem mais discussão. Mas não é bem assim. Porque a irmã Laura está com toda esta vida, todo esse vigor, porque ela serve ao Senhor desde pequena. Como ela falou, distanciou um pouco, mas logo ela voltou para os caminhos do Senhor e até hoje está servindo a Deus, ela e a sua família. Como é que diz a irmã Laura? Eu e a minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Muito bem. Então, que Deus nos abençoe, irmã Laura. Amém. E muito obrigado, irmã Laura, pela entrevista. Que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Aqui é o canal do Pastor Antônio Valente, canal do YouTube. Não se esqueça, se inscreva lá, Pastor Antônio Valente. Você está nos ajudando a fazer esses vídeos. Vamos começar a mostrar. Já mostramos o Centenário, já mostramos a Harpa de Davi. E depois vamos mostrar a congregação Betel. E vamos mostrar outras congregações e outros trabalhos e outras reportagens. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Ore pela irmã Laura. Ore pela irmã Laura. Amém.